Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos em mais um Psicotapa Cast, ó. Todo vapor aqui. E a gente tem uma convidada super especial hoje, que é a Tati Campos, mulher empreendedora, que está aqui para trazer para a gente muito sobre identidade, propósito. Hoje a gente vai ter um Psicotapa Cast totalmente diferente, porque a gente vai falar de um jeito mais descontraído ainda. Eu nem sei se é possível, viu, Tati? Porque a gente é super descontraído. Mas eu quero te agradecer por estar aqui. A gente sempre fala que Deus não une pessoas, Une propósitos. Exatamente. E me conta, quem é a Tati Campos? Eu quero muito saber tudo de você. Bom, Tati Campos é mãe, né? Empreendedora, trabalha no ramo da beleza. Há 20 anos eu sou da área da beleza, mas formada há 10 anos. Certo. Tenho 2 filhos, um João Carlos de 14, a Laura de 8. Né? Foi mãe jovem. Foi mãe com 22. Ah, né? olha. O João nasceu com 22 anos. E aí a Laura tem 8 anos agora, fez 8 anos em março. São os meus tesouros, a minha paixão. E eu estou atualmente na área da beleza, né? E com um projeto aí de desenvolvimento pessoal da mulher, destravando identidade e propósito. Você sabe que eu sou sempre uma porta-voz de tudo que é voltado para as mulheres. E acho que é super importante a gente ter esse espaço para falar sobre isso, sobre autoestima, sobre autoimagem, sobre os processos que nós mulheres passamos e vivenciamos. E muitas vezes achamos que só a gente passa. Mulher tem muito disso. Só acontece comigo. Exato. E é legal quando a gente consegue falar sobre isso de um jeito que, de fato, as pessoas conseguem perceber que toda essa potência que é hoje Tati Campos, como embaixadora da Ocean Hair, vem de uma história, vem de uma trajetória e que não foi só flores por esse caminho. Não foi, né? Eu falo que da dor saiu o meu maior tesouro, que era essa questão do bloqueio da aceitação, porque eu me olhava quando criança e não me aceitava, porque Sério? esse meu cabelo aqui tem 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos que eu assumi, eu acho que quase não tem nem 2 anos. Essa Tati Campos aqui não é a mesma de quase 2 anos atrás. Foi pós-terapia que ela brotou e renasceu das cinzas por conta dessa questão do bloqueio de autoimagem. Sim, mesmo trabalhando no setor da beleza, não tinha essa aceitação. Não tinha essa aceitação. Teve um episódio no meu salão que a minha amiga e cliente foi fazer o cabelo, ela falou: amiga, por que você não olha no espelho? Por que você não consegue se olhar no espelho? Eu estou olhando para você, você fala comigo olhando para o nada e não consegue se olhar. E foi um momento decisivo na minha vida, ela que me apresentou a minha terapeuta. Ela falou: amiga, você não consegue se ver. Eu falei: Bruna, não consigo enxergar a Tati naquele espelho. Não consigo, eu não sei quem eu sou. Não sei quem é a Tati, não consigo nem olhar naquele espelho. Porque realmente eu olhava e não conseguia me ver. Era uma imagem bem distorcida e eu ficava nessa busca. E aí, pós-terapia, eu consegui resgatar essa Tati aqui e trouxe ela para fora, para a vida, para esse mover aí da real identidade, né? Tem uma frase que o Thiago Brunet usa muito, que fala que é a dor te dá destino. A dor te dá destino. Eu tenho 3 livros deles. Os livros deles foi que me ajudaram muito, né? O Dinheiro é Emocional, meu Deus, que livro é aquele? É sensacional. Foi um livro que realmente fez eu entender por que eu tinha 150 sapatos e 30 bolsas. E aí eu consegui ir lá, ressignificar, me desfazer daquilo e entender que realmente eu precisava de saúde emocional. Porque eu ficava nessa busca em tudo. Então, tudo tinha um excesso, né? Tanto dessa questão de gastar, de comprar, e de me vestir, e de ser aceita. Porque eu estava em busca dessa Tati aqui, que hoje assumiu os cabelos crespos, gosta de se vestir, gosta de cores, gosta de joias, gosta de brincos, gosta de tudo isso. Essa Tati não existia. Ô, Tati, que dor, né? Essa do cabelo é uma dor enorme, de muitas mulheres. Eu nunca tive o cabelo crespo, eu tenho ele ondulado, eu falo que é aquele cabelo de Jade, o clone. Sabe? Maravilhoso. Que fica desse tamanho. Desse tamanho. Ele não enrola, ele não é liso, ele é tipo assim, oi. Oi. Você acordou.
E lá no calor do Pará, pensa, né? E a vida inteira foi, é fuar, Nossa. prende esse fuar, amarra esse cabelo. Ah, essa menina é só cabelo. E isso vai fazendo com que a gente Sim. fique impregnado na gente. A dor começou desde os 7, acho que dos 7 anos, na pré-escola, né? Porque naquela época era uma situação precária, financeira muito grande, então a minha mãe trabalhava para uma moça que limpava a casa dela e ela era cabeleireira, então ela passava a maquininha 4 no meu cabelo. Então era Maria Homem, Michael Jackson, Morro do Piolho. Olha, esse é o pior, que tipo assim, Gente! sério, Maria Homem, Michael Jackson, Morro do Piolho. E quando começou a crescer na E adolescência, tudo isso ataca a feminilidade. atacava demais. Então, quando começou a crescer, aos 13, aos 12, 13, aí ele virou uma abajur. Nossa, aí era bozo, o bullying era pesadíssimo na escola. Então, eu comecei a entrar numa busca incessante para esticar e alisar os cabelos. Então, começou passando ferro, passando pente quente. E, assim, foi dor mesmo, ao ponto de, quando adolescente, aos 14 anos, não ter condições. Eu cheguei a vender o corpo para ter o dinheiro para fazer. Progressiva, assim, era uma das dores maiores. Porque afetava muito, muito, porque eu não aceitava. E a única saída que eu via era essa. Eu falava, se eu conseguir esse dinheiro, eu consigo pagar essa progressiva. Na verdade, não era progressiva, era um alisamento de tioglicolátil, né? E aí eu conseguia fazer o alisamento do cabelo. Então, ali eu conseguia Consegue um lencinho pra mim? aceitar a tarde daquele jeito. Então, quando esticava, passava o alisamento. E aí, daí começou. Daí começou a busca. Obrigada, gente. Daí começou a busca Obrigada. por fazer cabelo. Aí eu comecei a levar umas crianças na escola, ajudar algumas pessoas. E com 20, acho que antes de eu ter o João, quando eu tinha uns 19, 20 anos, a minha tia Lê me deu meu primeiro secador e minha prancha. Aí, na verdade, a minha prima Thalita já tinha. Então, quando eu conseguia dinheiro para ir no salão, eu ficava de olho no que a cabeleireira fazia, a Rose. E aí ela fazia meu cabelo, um dia acabou o alisamento, ela pediu pro motoboy buscar o alisamento e eu gravei o nome. Quando eu saí do salão, a minha prima trabalhava no McDonald's, ela foi a primeira das primas a ter um secador e prancha. Eu cheguei na casa dela e falei, Thalita, eu aprendi a alisar o cabelo. Comprar isso, 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 eu faço seu cabelo, eu vou alisar seu cabelo igual a Rose alisou o meu. Aí pronto, a Thalita foi a minha primeira cliente, a minha primeira cobaia, a minha primeira modelo. E aí eu falava para ela, deixa eu fazer, eu sei. E aí eu não tinha, né? Eu queria muito fazer, mas eu não tinha. E aí quando eu fiz 20 anos, a minha tia Alessandra me deu meu primeiro secador, a minha primeira prancha, aí eu comecei a fazer o cabelo de todos os adolescentes, fazia escova R$5, a 3, a 10, e ia, e foi na busca, e comecei a fazer cabelo. Quando teve uma época de Páscoa, nós fomos na casa da mulher que a minha mãe lavava roupa, a Diva. O meu salão, o Espaço Divas, é em homenagem à Diva. Era Páscoa, aí ela falou assim, olha, eu queria muito te ver, que bom que você está aqui. A gente foi lá porque eu levei o peixe para minha mãe, mas a minha mãe não tinha batata. E aí eu falei assim, tudo bem, Diva, tem uma batata aí para arrumar para a gente colocar no peixe da minha mãe. E lá, eu queria muito te ver. Amanhã, segunda-feira, eu quero que você vai procurar uma escola de cabeleireiro, que eu vou pagar seu curso. Gente. Eu fiquei em choque, em êxtase, assim, eu falei... Meu chão parecia que não tinha. Eu falei, mentira. Ela era vizinha da sua mãe? Ela era vizinha da minha mãe. Minha mãe lavava roupa, que ela era técnica de enfermagem. Minha mãe lavava as roupas delas. Minha mãe trabalhou 18 anos para a família dela, limpando a casa da mãe dela. E aí ela se formou em enfermeira. Minha mãe lavava as roupas brancas dela separada. Então ela pagava um valor à parte para minha mãe. Sim. E aí nesse dia, eu já tinha 22 para 23, eu acredito 23. Eu tenho 10 anos, 36. Não, eu tinha 26. 25 para 26. E ela falou assim, olha, amanhã, segunda-feira, vai procurar uma escola de cabeleireiro que eu quero presentear você com o seu curso. Ela não tinha ideia. Ela não tinha ideia, porque assim, ela sabia que eu fazia cabelo, eu já tinha pintado o cabelo dela algumas vezes e secado com o próprio secador dela, porque eu não tinha na época. E aí ela foi que deu esse pontapé assim, inicial para essa carreira que eu já Mudou sua história. Mudou a minha história. Daí, quando eu montei meu espaço em
Em 2016, que eu abri o meu primeiro salão, 2014, eu abri meu primeiro salão emprestado, porque era alguém também que a minha mãe lavava roupa. Aham. Ela tinha um salão e trabalhava fora e precisava de alguém Quem que tem mãe abrisse. tem tudo, hein? Quem tem mãe tem tudo. Verdade. Minha mãe foi o maior canal de bênçãos, assim, pra minha vida. E ela... Essas pontes dela fazer essas faxinas e lavar essas roupas foi o que aconteceu, que foram mudando o meu destino. E aí, eu abri meu primeiro salão lá. E aí, quando eu abri, a gente ia pôr mão de fadas. A minha irmã falou, não, nada a ver mão de fadas, já tem um na rua de baixo. Aí minha irmã falou assim, vamos... E se a gente colocar diva? Falei, Dani, tudo a ver. Aí a gente foi e colocou Espaço Divas. E aí tá aí o Espaço Divas até... Como Só nome, sucesso. Só sucesso. Transformando a vida de mulheres através da dor. Porque várias mulheres que sentam lá na nossa cadeira chegam com uma dor, né? A desculpa é a questão de fazer o cabelo, mas elas saem de lá com muito mais bagagem. Porque a questão de fazer o cabelo mexe muito com a imagem da mulher. É a glória, né? A Mexe. Bíblia diz que a glória da mulher são os cabelos. Ela mexe muito e quando elas sentam na cadeira, eu gosto muito de fazer transformações às cegas. E quando a gente vira elas, assim, é emocionante. Assim, é muito mais que fazer o cabelo. Muito mais. É um movimento de resgate ali dessa autoestima. Exatamente. E essa dor me trouxe para o mundo da beleza. E eu amo, assim. Eu falo para as meninas que não é sobre o dinheiro, porque eu gosto muito de trabalhar em ação social, em algumas igrejas que me chamam, e eu fico na parte do cabelo e é prazeroso. Eu faço independente do que vai acontecer, porque precisa pagar boleto, né, e os produtos, mas eu faço, assim, incessante, pelo prazer de transformar mesmo vidas, porque eu vivi essa dor, e essa dor me trouxe para essa área, e hoje eu falo que ela é o meu maior tesouro. E como que foi esse movimento de abrir o salão até se encontrar com essa autoestima? Como que você começou a se deparar com essas questões de aceitação? Eu vivi muita questão da religiosidade, do regime e da religiosidade, né, na igreja. E, então, eu poderia trabalhar com beleza, mas não poderia ser aquela beleza deslumbrante. Porque eu me admirava, mas era aquele cabelo de liso, usos e costumes. era aquele cabelo liso, né? Só preto, não podia ter mechas, sempre ou comprido, mas ele já chegou maior um pouquinho assim, no colo aqui, mas eu sempre gostava dele mais curto, usava Chanel. Mas sempre liso, reto, saia jeans, uma camisa simples. Se você ver algumas fotos minhas, os meus alunos, agora que eu estou dando curso de aperfeiçoamento, viram a apostila. Eu fiz questão de colocar na apostila, né? Sobre que você gera valor na imagem. Você é um produto de venda, então você muda a sua forma de se portar e como você consegue mudar o seu preço, o preço final. Sim, Né? A questão isso é igual a água. Isso é igual a água no farol, que é R$2. No aeroporto é R$15. Sim. Né? Então... É que tem muita gente que ainda subestima esse poder da imagem. Da imagem. E ainda leva justamente... Acho que também por conta de tabus religiosos. Tabus, crenças que limitam e tudo mais. E aí eu comecei... Eu era só uma cabeleireira, uma simples cabeleireira, que fazia cabelo. E aí foi abrindo salões, e aí mudando. Eu sempre mudei de um ponto para o outro, porque eu era péssima administradora, então eu quebrei umas 6 vezes. Eu tive que reiniciar umas 6. Uma vez eu fui colocada para fora do meu próprio salão. Porque 2 das meninas que trabalhavam comigo falaram, olha, se você não mandar sua irmã embora, nós vamos embora agora. E eu aluguei esse ponto contando com elas. Então, era dividido o ponto, que era grande. E aí eu falei, eu não podia dizer não para elas, eu não queria dizer não para minha irmã. E eu fechei um salão que estava bombando, assim, era de esquina, no bairro da periferia, onde a gente mora lá, no Jardim Ângela. Por não saber dizer não, por não me posicionar, eu fechei esse salão. Um outro foi roubado pelos meus próprios parentes. O outro foi porque eu tinha problema com água. Então, e o outro que eu não sabia administrar. Então, eu fui quebrando, assim, e hoje... 6, Tati! Eu já montei 10, mas 6 foram, assim... Falei dar o 0, assim. Ou seja, deu muito errado antes de dar certo. Acho deu que isso é importante. Muito errado. E com todas eu só não perdi porque eu aprendi, né? Mas de onde que vem toda essa garra? Porque na primeira tem gente que já volta pro CLT. Na primeira, assim, foi muito impactante, porque é muito triste falar isso, mas
um dos meus primos estava envolvida nesse próprio furto, que eu cheguei e só tinha as cadeiras. E, assim, nessa mudança desse roubo, eu entendi muito sobre princípio, que o Senhor me falou muito sobre princípio, sobre... que a gente trouxe essa xícara, eu não sei de onde veio essa xícara, mas eu preciso dela, então eu vou comprar. Eu não sei de onde veio, eu sei que eu preciso dessa xícara e ela está num preço mais barato, eu vou comprar. E ali o Senhor me ensinou sobre princípios e valores nessa perca desse salão, que me doeu muito, que era no bairro que eu estava, onde a Diva me ajudou a crescer, e eu tive que sair de lá. E aí, no bairro que eu não era conhecida, lá foi onde eu construí hoje o nosso espaço Divas, que ele é amplo, que ele é um sucesso. Um sonho, eu vi um monte sonho, de foto. É maravilhoso. Globais vão nesse salão. Gente, eu tô querendo sentar nessa cadeira com muita vontade. E aí, foi mais essa questão de querer dar certo. De ver, porque eu sou muito de acreditar no que o Senhor me fala. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Então, você fez uso da fé. Da fé. Esse salão mesmo foi pura fé. Porque eu não tinha... E nem foi combinado, hein, gente? Ela falou pura fé. Eu preciso ir lá. Pega esse take, eu quero. Esse salão foi pura fé. Eu não combinei. Sério, esse salão foi pura fé, porque eu não tinha... Eu sou pura fé. Eu não tinha R$1. E aí? Do zero. Eu tava num salão... Porque assim, eu sempre falo para as minhas clientes, decisões cansadas trazem resultados trágicos. Eu tomei uma decisão há 2 anos e meio atrás de ir embora para outro estado por conta de uma situação de uma perca de uma prima para um feminicídio. E eu estava num problema muito grande de traços de relacionamento abusivo. E aí eu saí e fui embora. Em dezembro, dia 4 de dezembro, eu fechei meu salão. Minha prima faleceu, foi assassinada. E aí eu fiquei desnorteada, fui embora. Em 30 dias em outro estado, eu perdi tudo e acumulei R$10.000 de dívida com a agiota. E eu me vi sem saída e precisei voltar para esse bairro onde eu era referência. Mas a minha manicure falou, Tati, eu desocupei um porão. É um porão, literalmente, eu desocupei, estou fazendo um iaquim. Você quer recomeçar aqui comigo? Eu falei, eu vou. E desse porão que eu recomecei, eu trabalhei 120 dias, quitei a dívida dos 10 mil com a agiota, mudei para um ponto ao lado. E nesse ponto ao lado eu consegui reescrever essa história do Divas. E eu queria muito quebrar as paredes para pegar a esquina toda. E o Senhor falou para mim assim, eu vou te colocar num lugar amplo, não quebra a parede. E eu tinha ganhado uma premiação nesse ponto que eu saí do porão de 6 meses para esse ponto. Eu ganhei uma premiação como destaque em São Paulo, em cabelos loiros, pelo Tesoura de Ouro. E eu falei, então, agora é o momento de eu quebrar essas paredes. O Senhor, lembra que eu te falei que eu vou te levar para um lugar amplo? Aí eu me segurei. Te falei, é sempre polêmico aqui no Psicotapa. O que é o te falei? Que a gente... Tem muita gente que já me escreveu e falou, tá, como é que eu sei que Deus que me falou, que não foi minha intuição? Então, o que é o te falei? Eu estava atendendo uma cliente. Uhum. Usou uma pessoa? Usou uma pessoa. Ah, ok. Assim, na minha vida aconteceram vários fatores. Um desses fatores, dessa questão do livro que eu estou escrevendo e desse salão que eu estava lavando louça. Vai vir lançar o livro aqui, gente. Vamos. Eu estava lavando louça na minha casa e eu vi plenamente assim, ó. Setembro de 2025. Qual é o salão? Qual é o nome do livro? Qual é o lugar? Veio na sua imaginação. Eu tava aqui, ó, cantando, eu quero ser curado e ajudar a curar também. Quero ser melhor do que eu nunca fui. Aí eu senti um calor e essa voz, como da minha consciência, essa voz, falando, setembro de 2025 é o lançamento do livro, é o salão que você vai estar. E aí o Senhor foi falando comigo ali. E aí eu lá nesse salão, lá empolgada, falei pra minha prima, olha, aqui vai ser onde o Senhor vai cumprir tudo que Ele me falou. E ela falou, Tati, eu posso te falar uma coisa? Você não vai ficar chateada? Eu tô vendo sua empolgação, você ganhou uma premiação, vai dar tudo certo. Mas o Senhor falou pra mim pra te falar, não quebra paredes. Porque Ele vai te colocar num lugar amplo. Babado! A mesma coisa que tu já tinha ouvido. Aí daí mandou uma pessoa. Ele mandou uma pessoa, porque eu tava muito empolgada. Eu tinha acabado de ganhar uma premiação na periferia onde eu moro. Isso era um ápice de tipo, uau, a Tati Divas tem um troféu
de destaque em Loiro pelo Tesouro de Ouro, uau, a Tati virou a sensação do momento. Então eu falei, agora é o momento de eu quebrar a parede, de eu pegar essa esquina, de eu trazer a televisão para cá e falar, olha, na periferia, pequenas empresas, grandes negócios. E aí eu ouvi essa voz, eu falei, ai meu Deus, aí eu respirei, falei, não, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Tudo deu sempre muito certo quando eu consegui, né? Eu já fiz errado pela minha emoção e perdi tudo. Então, agora eu preciso ir nesse passo que o Senhor falou para mim. Então, eu segurei aquilo. Mas foi questão de 15 dias. 15 dias, uma amiga minha, que é micropigmentadora, falou, você não vai pegar esse ponto do lado, porque o dono está dependendo de você falar que não vai pegar para me alugar. Só que é o mesmo ramo que tem dentro do seu espaço. Eu tenho uma micropigmentadora lá. Falei, amiga, pode pegar esse ponto para você, porque o senhor falou para mim que vai me tirar daqui para um lugar amplo. Eu não sei onde é, mas ele falou que vai me tirar daqui. Então, pode pegar o espaço. Ela, mas a sua micropigmentadora não vai achar ruim? Eu falei, aqui é um rio que transborda e vai transbordar para todos os lados. Não tem essa. Pode abrir seu espaço aqui do meu lado, porque meus dias estão... Sem medo da concorrência. Sem medo de nada. Porque eu sempre não. Com as experiências que eu adquiri, eu entendi sobre o transbordar. Porque se você retém essa água como uma represa, ela vai secar e vai virar lama e terra seca, não vai produzir nada. Mas se a fonte brotar e deixar o rio fluir para seguir o seu percurso, nunca vai faltar água, nunca vai deixar de jorrar água. Aleluia, arrepiei. Ele vai transbordar para a direita, para a esquerda, para todos os lados. E eu falei para ela, pode pegar o ponto, porque eu estou com os dias contados aqui. Eu não sei para onde, mas o Senhor vai me tirar daqui. Na mesma semana, a gente é muito observado. As pessoas nos observam. Os vizinhos de um ponto na frente, é uma região comercial, lá no centrinho, o centrinho comercial de onde eu moro, tinha um sacolão de 25 metros quadrados, que estava para falir. Ela falou, olha, o sacolão está para fechar, vem aqui, porque eu vi você brilhando nesse salão. Ela viu. Ela não é cristã, ela é católica, de muita fé. Ela falou, Tati, você que vai brilhar nesse ponto desse sacolão aqui. Nenhum sacolão que monta aqui dá certo. Mas eu vi você aqui. Vem aqui que a gente vai conversar com o dono. Cheguei lá para conversar com o dono não foi. O dono não foi e foi adiando. E um dia ele me ligou e falou assim, tudo bem, Tatiane? Que legal que você quer pegar meu ponto. Mas para a dona ele falou assim, não vai dar certo o salão aqui. 25 metros quadrados aqui, um salão de cabeleireiro. Não vai dar nada. Mas ele me ligou. Ele falou... Você quer pegar meu ponto? Eu falei, olha, seu Augusto, o senhor soube o que aconteceu comigo há 2 anos atrás, mas se eu tiver a oportunidade de estar no ponto que o senhor tem para oferecer, eu quero fazer por outras pessoas o que eu fiz pela minha prima. Eu quero poder gerar emprego, porque quando o senhor falou para mim, que eu falei para o senhor que eu queria um salão grande, porque eu entrava no Instagram de outros cabeleireiros e eu chorava, eu falava, quando eu vou alcançar essa realidade? Essa realidade está muito longe de mim. Eu chorava. E um dia o senhor falou para mim, para que você quer um salão desse tamanho? Você quer um salão para quê? Você tem 2 braços só? Você não dá conta da sua agenda? Para que você quer um salão desse tamanho? E aí eu lembrei do buscar o reino e a sua justiça e do transbordo, né? Que eu buscar, para mim, a minha interpretação que eu tenho sobre buscar o reino e a sua justiça e as demais coisas são acrescentadas, são essas, busque as pessoas, resolvam o problema delas e nada vai faltar para esse projeto. Então, eu lembrei dessa palavra e falei, Senhor, se o Senhor me der um salão grande, eu vou gerar emprego para pessoas. Eu vou fazer por pessoas o que a Dilma fez por mim e vou dar continuidade a esse chamado. E falei para ele, Seu Augusto, se o Senhor me der essa oportunidade, eu vou fazer por pessoas o que eu fiz pela minha prima. Porque ele falou, fiquei sabendo da história trágica que aconteceu. E minha mulher era cliente da sua prima e sofreu muito, chorou muito com a perca dela. Eu falei, pois é, Seu Augusto, se eu pegar o seu ponto, eu quero fazer por outras pessoas o que eu fiz por ela. Só que eu não posso dar um passo maior que a minha perna. Eu não posso pagar. Eu não estou dizendo que o seu ponto não vale, porque o seu ponto vale. O seu ponto é maravilhoso. Só que eu quero honrar minha palavra com o Senhor. E eu queria negociar com o Senhor. E aí ele pegou e falou, tá bom então. Quanto você pode pagar? É um ponto de 25 metros. Eu fiz 6 salas. Eu peguei um galpão retão. Tem 6 salas. 6 cadeiras, parte de manicure, estética, cílios, e depilação e muito mais. Eu falei, meu Deus. E aí eu falei, olha, posso honrar com a minha palavra com o Senhor o dobro que eu pago aqui, nesse ponto. Ele falou, pode vir pegar a chave que o ponto é seu. Eu falei, meu Deus.
Foi pura fé mesmo. Eu tinha Tem que ir na um pura lavatório. fé, hein? Eu vou lá. Agora Não, nós você tem que vamos. visitar Agora a nós pura vamos. fé. Eu Agora tinha vai. um lavatório, 3 cadeiras de cabeleireiro e 3 poltronas e 2 puffs. Eu só tinha essa mobília. O que eu ia fazer num ponto de 25 metros? O que eu ia fazer? Mas eu cheguei lá e falei, Senhor... Você só tinha, tipo, uma cadeira? Eu só tinha 3 cadeiras de cabeleireiro, que 3 de trabalhava eu e cabelo. 2 auxiliar, e um lavatório, 2 puffs e 3 poltronas de espera. Só. Eu só tinha esses pequenos móveis. Quando eu cheguei nesse ponto, que eu entrei na parte de estacionamento, que eu passei pra dentro, eu falei, Senhor, não foi eu que foi o Senhor que me escolheu para esse projeto. Vidas precisam tirar o ganha-pão desse lugar. Então, eu creio que nada vai faltar. Eu coloco o pé e sei que o Senhor vai pôr o chão. Eu sei que tem muitas pessoas que agem por impulso e vai nessa de pôr o pé e pôr o chão e acabam não planejando e acabam se frustrando. Mas eu estava debaixo dessa palavra e eu tinha essa fé. Eu costumo dizer que o tamanho do seu milagre é do tamanho do risco que você assume. E aí eu assumi esse risco. Eu falei, Senhor, aqui tá as vidas que vão sair. O Senhor já sabe as vidas que vão ser transformadas aqui. Então, eu vou trabalhar dia e noite para que a glória dessa última casa seja maior que todas as outras anteriores. E fui para um almoço na mesma semana com os meus cunhados. Lá na casa do meu cunhado falou, parabéns, que galpão enorme, você já sabe como vai fazer? Eu falei, não sei, mas eu sei que o Senhor está comigo. Ele falou, e como que você vai fazer para mobiliar esse salão, para montar? Eu falei, cunhado, eu vou trabalhar dia e noite, eu tenho um depósito e vou trabalhar dia e noite e vou começando aos poucos. Ele, mas você já somou quanto dá? Eu falei, eu acredito que em média uns 25 mil reais. Ele, você tem? Eu falei, não tenho R$1. Ele falou, e como? Eu falei, fé. Ele esperou a gente comer, aí olhou para mim e falou assim, olha, eu vou te prestar esse dinheiro. Vai lá. Porque eu vejo Deus realizando, não só na sua vida, mas na vida de pessoas. Ele ainda falou assim, prepara a mão de obra, porque vocês não vão dar conta. Porque eu vejo um grande mover através desse salão na sua vida. Vai lá. Não tenha pressa de me pagar, não. Me paga em 16 vezes. Não queira adiantar parcela, nada. Vai lá e realiza o projeto que Deus tem na sua vida. Eu vou te abençoar e te emprestar esse dinheiro. E aconteceu. Nós estamos lá, transformando vidas através da beleza, através do cabelo, através da história, porque as histórias se conectam, os propósitos se conectam, e elas saem de lá chorando, já aceitaram Jesus, já teve pessoas que foram libertas, que já caíram endemoniadas e saíram libertas. E o mover acontece, assim, lá na vida das mulheres. Gente, que história. Eu tô aqui, ó, preciso de água aqui. Ô, Tati, e pensou em desistir quantas vezes? Centenas. Centenas de vezes. Porque é difícil carregar um chamado. É muito difícil você carregar um propósito, um chamado. Porque quando Deus levanta alguém, né? Parece que o inferno vem todo contra, né? Quando eu me levantei, que eu falei, agora é o ápice, aí eu sofri várias retaliações espirituais, porque a gente passa por 3 etapas, né? A etapa da zombaria, da crítica, né? Quem que tá pensando que é? Nossa, tá se achando agora. Agora atendeu a Fernanda Vasconcelos, meu Deus, agora para falar com ela tem que pagar. Passei por um momento, como na crítica eles não conseguiram me derrubar, passei pelo momento da zombaria, né? E agora, minha filha, agora aguenta, agora tem que ir. Aí começaram a zombaria, passei pelo processo da zombaria. Só que agora eu tô passando pelo processo do como. Como fazer para viver as promessas do Senhor. Então, se a pessoa estiver preparada para passar por esses 2 baques da crítica e da zombaria, o próximo é só o como. Como fazer? Como aconteceu? O que eu faço? Porque eu tive pessoas que falaram assim... Porque na minha carreira evangélica, eu passei por líder de mocidade, líder de mulheres, líder de coreografia, diaconisa e pastora. Eu passei por todas essas etapas. Aí a zombaria era, mas a igreja dela fechou e agora ela é pastora, ela é cabeleireira de famoso, agora ela tem tesoura de ouro, ela tem... E agora? Como é que vai ser? O que vai ser agora? Afrontas? Então, afrontas. Pessoas, eu já passei por processos que pessoas dentro do meu próprio salão levantaram a voz para mim, o dedo na minha cara.
Eu já passei por situações, assim, de agressão verbal e física dentro do meu próprio espaço. E foram vários pensamentos de, eu vou parar, eu vou entregar os pontos. Mas vem uma força sobrenatural do Senhor, né? Que Ele dá força ao cansado. Ele dá. Ele dá força ao cansado. E quando eu passo por esses momentos, eu falo, olha, aquieta minha alma. Espera somente nele. Ele fez muito mais. O que é isso diante de tudo que ele já fez? Então, eu sempre trago essas palavras. É importante a alimentação da palavra, porque no momento que você precisa, ela vem te dar um refúgio, um refrigério. E aí, Que forte. Que transformação que você gera na vida da gente com todo esse testemunho. Eu acho que a palavra é Sim. essa, né? Eu vi esses dias uma frase, um vídeo, alguma coisa nesse contexto que me marcou muito, que é: Deus nos chamou para sermos testemunhas. Mas testemunha, se a gente for olhar, né, na linguagem jurídica, é quem presenciou algo. Então, hoje você é uma testemunha do que Deus pode fazer, porque você viveu isso, né? A polícia não pode chamar lá para testemunhar quem não estava lá, quem não viveu, quem não passou, quem não, né, não presenciou aquilo. Então, esse testemunho vivo que é Tati Campos gera que transformação na vida das mulheres que têm o privilégio de estar com você. De entender que o seu momento não define a sua história. O seu momento atual não define onde o Senhor falou que você vai chegar. Porque se ele falou, se ele não usou alguém indiretamente para vir marchando, na Bíblia existem centenas de promessas. Para aquele que obedece, que cumpre o princípio, que ouve a voz do Senhor e se esforça e tenha bom ânimo, existem essas promessas, além de alguém que vem marchando na sua direção ou alguém que Deus usa para falar com você. Então, o seu momento atual não define a sua história. E essa dor, ela vai virar remédio para sarar feridas de outras pessoas. Então, toda a dor que eu passei da rejeição paterna na infância, da falta de afeto paterno, materno, e adolescência, e todas as dores de buscar em relacionamento, buscar em entorpecentes, bebidas e tudo mais que um adolescente vulnerável de uma família desestruturada vive, eu usei essa dor para me conectar com as pessoas e dizer para ela, isso não vai te matar. Eu passei por isso, eu sei o que é ser traída, eu sei o que é ser abandonada, eu sei o que é ser agredida, eu sei o que é ser humilhada, eu sei o que é ser passada para trás, eu passei por lá e eu sobrevivi. Então, aquele momento não definiu a Tati Campos que ia parar, que estava lá morta, porque eu cheguei... A época que a Bruna falou pra minha amiga, você não consegue olhar no espelho, você vai pra terapia sexta-feira. Eu falei, tá louca, não deixo meu salão na sexta nunca. Ela falou, eu vou marcar, amiga, com a minha terapeuta, você vai. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu desconstruí aquela Tati, fez o Leste Lerrar, né? Leste Lerrar. Caí pra dentro e encontrei a Tati que é amada pelo Senhor, que nasceu para dominar sobre todas essas dores, sobre essas coisas, e achar força no Senhor quando não se sentir forte, para seguir o caminho e trabalhar com esse propósito, dizer para elas, se eu conseguir, você consegue. Se eu conseguir passar, depende do querer também, porque quando você sabe onde você quer chegar, a chegada vai depender do quanto de energia você está disposto a investir e do quanto de coisas você está disposta a deixar para trás. O orgulho é uma das coisas que tem que deixar para trás. A necessidade de aprovação tem que deixar para trás. O se importar com o que o outro fala tem que deixar para trás e olhar só para quem o Senhor falou que você ia ser. Ter uma visualização, ou seja... Ter uma visualização... Firmar no seu sonho. No seu sonho. Porque eu tinha essa dúvida. Tanto que eu cheguei... quando eu aceitei Jesus, eu logo fui querendo ser aceita. Então, eu comecei a entrar nos grupos. Eu comecei a entrar nas lideranças. Até chegar a ser pastora, porque eu achava que era o ápice de estar lá. Antes de eu ser pastora, eu estava num congresso com 300 pessoas. Era um congresso da coreografia, do Exército de Mulheres. Eu estava lá e o meu pastor me levantou e falou assim, olha... Tatiane Campos, braço direito da minha irmã, canta, prega, pode levar pastor na sua igreja. O meu coração fez isso aqui, ó. Cheguei onde eu queria.
Auge. Uau! O Senhor falou para mim assim, larga tudo isso aí para um lugar que eu vou te levar, onde as mulheres que eu preciso se conectar com você, elas vão te procurar. Parabéns. Você chegou onde você queria. Mas daqui vai ser só ladeira abaixo. Porque eu estava numa busca de aprovação, de ser aceita, porque se eu fosse para pisar no pescoço de um para fazer o que eles me mandavam, eu fazia. Eu fazia, não importava se eu fosse te magoar, se a pessoa nunca mais fosse olhar. Quase que eu perdi a amizade de muitas pessoas, porque eu queria ser aceita, eu queria chegar lá. E quando eu cheguei lá, o Senhor falou para mim assim, ó, parabéns. Daqui vai ser só ladeira abaixo. Cadê aquela menina que falou que queria ser diferente? Porque quando eu voltei para o Senhor, eu falei, eu não quero ser só um número, Senhor, eu quero ser diferente. Só que eu me perdi na necessidade de aprovação, do querer ser aceita, do querer ser vista, do querer parabéns, bom trabalho. E aí o Senhor falou para mim, ó, se você largar tudo isso aqui, eu vou te levar para um lugar aonde uma multidão de mulheres vai se conectar com você para ouvir o que eu fiz, eu vou fazer na sua vida. Foi difícil largar, mas eu larguei. Aí, quando eu me vi, eu já estava me pegando, aí fui para um outro ministério e lá eu fui diaconisa e pastora. E o Senhor falou para mim, de novo, você está se perdendo de novo. Nada contra. Eu sei que existe um chamado divino sobre cada pessoa e nós temos que seguir. Porque assim como o Paulo disse que um foi chamado para cada coisa, cada um fica na vocação que foi chamado, eu entendo, mas eu estava buscando aquilo. Porque existe o dom divino e existe aquele que você busca. Sim. Aquela capacitação que você busca. Então, eu estava buscando. Só que não você chegou era... como se você tivesse chego pelos seus próprios esforços e não para aquilo que você nasceu em essência. Porque eu usava a minha capacidade de trabalhar e ter uma condição financeira para patrocinar vários projetos na igreja. É um evento de mulheres, eu vou fazer, vamos fazer. Vamos trocar isso, eu vou fazer, vamos fazer. Então, você foi se tornando importante na comunidade. Exatamente. Então, e aí eu fui. E quando eu cheguei lá, eu não me reconhecia mais. Eu me perdi de mim mesmo. Que eu virei uma Tati depressiva, que não conseguia olhar no espelho, que não tinha mais prazer no trabalho. Eu chegava todos os dias de manhã atrasada no meu salão porque eu não queria sair de casa. E tinha dias que o salão estava lotado, eu entrava dentro do banheiro e não queria sair mais. Eu queria sair correndo. Medo, ansiedade, porque o que era? Minha ansiedade de estar vivendo aquilo que não era para mim. Eu falei, isso não é para mim, esse chamado não é para mim, essas coisas não é para mim. Eu estava perdida dentro de mim mesmo. E aí a Bruna chegou nesse dia e falou, eu vou te chamar para terapia, vou levar você na terapeuta, vou te dar o telefone dela, vou marcar, vai lá sexta-feira. E eu cheguei lá arrebentada, chorando e falei, olha, eu fiz tudo errado. Tudo que eu fiz tentando acertar para as pessoas ficarem bem, mas eu fiz mal para mim mesma, eu me deixei, eu perdi muitas coisas de mim, eu me perdi de mim, me perdi dos meus filhos, eu não vi meus filhos assim. Quem cuidou deles foi a avó deles. Eu me perdi de muita coisa. E aí ela fez esse processo, me ajudou a trilhar esse caminho da desconstrução para se encontrar comigo mesmo, para me reconectar com o Senhor e começar a fazer esse mover assim, da identidade. Aí sim, Tati Campos tirou o cabelo liso, cortou, mudou a roupa, gente sempre fala, né, que uma tudo. mudança interna sempre provoca uma mudança externa. Nem sempre as externas conseguem provocar mudanças internas, mas uma interna sempre provoca mudanças externas. E aí, quando eu cortei meu cabelo, eu olhei pra mim, eu falei, é isso, é você. É essa Tati. E João 15... Eu amo João 15. Porque numa das crises de identidade que eu tive, que eu falei, Senhor, agora. Eu abri uma palavra e saiu João 15. E aí ele disse, sem mim nada podeis fazer. Mas se estiver em mim, minha palavra permanecer em você, tudo que você pedir, eu vou fazer. Claro que esse tudo, as pessoas têm uma interpretação de que tudo que o Senhor pedir, mas eu quero um carro agora, Senhor. Mas não que o Senhor não possa fazer, mas é algo que esteja ligado ao reino. O que nós estamos pedindo para o Senhor está ligado ao reino, em servir um reino, porque é esse reino aqui. Porque quando você confessa o Senhor como seu Salvador, entrega o seu caminho ao Senhor, a sua salvação, o Senhor ele vai te dar a sua salvação. Mas buscar o reino, que reino?
E por que demais coisas vão ser acrescentadas? Está falando de um reino terrestre, de um posicionamento aqui, onde pessoas precisam ver que você venceu, que você não morreu com esse problema. E aí eu vi João 15 e falou assim, ó, o que você pedir vai ser feito. E nisso vai ser glorificado meu Pai, que você dê muitos frutos e assim serei meus discípulos. Eu falei, é isso. Eu só preciso que os resultados da minha vida glorifiquem ao Senhor. E eu não preciso dizer que eu sou a Tati pastora, a Tati que foi diaconisa, que foi líder de mulheres. Eu vou ser a Tati Campos, que através da minha vida, vidas serão alcançadas e o nome do Senhor vai ser glorificado. E assim serei meus discípulos. Então eu entendi esse João 15, eu falei, era isso que eu precisava. Então hoje eu falo, as pessoas falam, tá, Tati, e agora você busca o quê? Só dá resultado. E esse resultado, glorificar o nome do Senhor. E assim, o Senhor vai ser conhecido, a história vai conectar com as pessoas e Cristo vem embutido dentro da história, dentro das superações, dentro dos... Que isso é Cristo, né? Isso é Cristo. É muito além de uma religião. Muito além de uma religião, porque eu ficava em dúvida, porque a pessoa que me ajudou, que deu meu presente, meu curso, ela é kardecista. Ela trabalha, a linhagem que ela trabalha é amor e caridade, que está dentro do ensinamento de Jesus. Que eu, como cristã, na época que eu era religiosa, não fazia nem 10%. Eu estava adorando ao Senhor, mas se não cumprisse a ordem dos meus líderes, eu tirava fora. Não estava nem aí se fosse voltar, se não fosse voltar. Tinha que ser cumprida. E alguém que não estava na mesma frequência ali comigo e foi lá e fez algo que mudou, não só a minha vida, ela fez muitas outras coisas por outras pessoas. E eu comecei a entender, o fruto precisa glorificar o nome do Senhor. A minha história precisa glorificar o nome do Senhor. A minha vida, o meu trabalho, o que eu falar, o meu story no Instagram, precisa conectar com quem está do outro lado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, hoje, eu baseio a minha vida, sim, em João 15. Em buscar, em estar conectado, em estar nele. Porque, muitas das vezes, nós usamos o nome do Senhor. E aí, o Senhor falou para mim, na época que eu estava lá, que ele teve aquele encontro comigo, falou, larga tudo aqui. Eu falei, mas quantas vezes o Senhor falou através de mim? O Senhor falou para mim, ser usado não significa ser aprovado. Lembra? Muitos dirão, eu preguei, eu cantei. Ele vai falar, não te conheço. E aí eu queria abrir um buraco e entrar dentro, e não achava um lugar para se colocar. Como se esconder do Todo-Poderoso? Não tem como. E hoje eu estou aqui. Essa Tati Campos, que quer ajudar as mulheres a se conectar com elas mesmas, a resgatar a sua identidade, a entender que elas são amadas pelo Senhor e que a história delas pode impactar muitas outras vidas. Uau! Ô, Tati, me conta uma coisa. Você falou que a Diva foi uma das principais pessoas a abrir portas para você. Teve muitas portas fechadas? Não teve. Na verdade, era mais oportunidade, né? Teve, né? Pela sua trajetória, sim, eu percebia. Teve, não tinha oportunidade de você crescer. Porque antigamente, tipo assim, não deu certo na vida, a pessoa vira cabeleireira, né? Tinha muito esse preconceito. Sim, a subemprego. pessoa estudou, não deu certo na vida, virou cabeleireira. Então, não tinha. Hoje, a gente tem essa força de um cabeleireiro, ele transforma vidas não só por dentro, mas por fora. E, então, eu tive muitas portas fechadas. Eu fui muito ajudada, graças a Deus, assim, mas a gente tem essa questão do bairro que está, com os lugares, com preconceito. Porque, assim, quando eu saí daquele lugar que eu estava, todos aqueles meus irmãos, que eram meus irmãos, se viraram contra mim. Então, eu perdi quase toda a minha clientela. Quando eu resolvi assumir essa Tati, as pessoas falaram, ixi, desviou. Desviou. Ah, teve o preconceito. Teve o preconceito. Então, tipo assim, eu perdi metade da minha clientela. Eu tive que... Mas o Senhor foi lá e mandou mais, e mandou outras. Muito bom. Mais. A gente tem uma brincadeira. Essa brincadeira, ela chama cronômetro. Você tem um cronômetro na sua frente para você conseguir, né, no menor tempo que você conseguir aí, falar a primeira coisa que vem na sua mente. Então, a gente vai ter que
que ser ali aquilo que não é nada combinado. Sim. E aí eu vou falar e você vai falar a primeira coisa que vem na sua mente do que eu disser, tá bom? Tá bom. Cuidar da autoestima feminina pra você é? Especial. Tati Campos transforma a vida de quem? Mulheres, né? Mulheres. Tatiana transforma de mulheres que se perderam delas mesmas. Ter identidade e propósito muda? Tudo. 22 segundos. 22 segundos só. Tudo? Muda tudo? Muda tudo. Porque uma pessoa que não sabe para onde vai, qualquer lugar vai estar bom. Uma pessoa que não sabe o que quer, qualquer coisa vai servir. E eu demorei muito para entender isso. Porque eu vivi 19 anos tentando fazer a instituição familiar dar certo. E eu sofri um relacionamento abusivo. E por não me sentir amada, porque mesmo vendo o Senhor fazer tudo isso por mim, existia uma carência interna que vem lá do bloqueio paterno, que eu ficava nessa busca. E eu sofri por 19 anos. Tive momentos muito bons, sim, mas eu fiquei por 19 anos tentando enxergar esse amor do Senhor. E eu precisava enxergar. E um dia, eu fiz uma prova com o Senhor e falei para ele, eu preciso me sentir amada pelo Senhor. Eu preciso saber que o Senhor me ama e eu preciso ser cuidada. Porque eu cuido de tantas pessoas, eu me dou para muitas pessoas, eu amo de paixão as pessoas e eu não me sentia completamente amada. E hoje eu consigo ver o amor do Senhor através da minha vida. E hoje eu quero muito assim usar essa dor para falar para as mulheres. Nós somos amadas pelo Senhor. Amada de verdade. Porque a gente que não teve um colo de pai, o Senhor tem um colo para nos dar. A gente que não teve um abraço de pai, tipo, um parabéns, por mais que a gente corra um caminho de uma busca disso, porque a gente acaba seguindo nessa trajetória dessa busca, o Senhor está de braços abertos para dizer, eu te amo, você é amada, você é a menina dos meus olhos. Eu tenho muito amor para te dar. E hoje eu consigo me sentir amada pelo Senhor e entender que toda dor não é para te matar, é para te ensinar. A dor, ela não vem nesse propósito de te matar, porque a gente pensa que vai morrer, você fala, eu vou morrer com essa dor, porque tem dores que rasgam de cima e embaixo. Mas o Senhor tem remédio para sarar essa ferida. No Senhor eu encontrei esse descanso. No Senhor eu encontrei esse amor. Obrigada pelo nosso tempo juntas. Obrigada. Volte mais vezes pra gente pra falar do meu conversar. livro. Exatamente. Amei ter você aqui. Obrigada por nos inspirar com a sua fé. Sim. Espero que vocês que estão assistindo aí em casa tenham sido transformados, impactados. E a gente se vê por aqui na próxima semana. Então, ó, curte, compartilha, comenta. Vou deixar o @ da Tati aqui. Segue lá, porque mulheres que inspiram mulheres merecem ter o nosso apoio. Uau. Beijo no coração de vocês.